Tem muita coisa que não faz sentido nesse mundo. E uma delas é essa situação de vermos as pessoas a serem evacuadas das suas próprias províncias para outras províncias, só por causa da guerra. Mas nós tivemos a guerra nas décadas 60 e 70. Nós lutamos e nós saímos como vitoriosos nessa guerra. Embora a tecnologia daquela época não era tão avançada, mas nós ganhamos. Embora o número de população que nós tínhamos no nosso país na época era tão menor comparado com o número de população que nós temos atualmente, mas nós saímos vitoriosos, nós já alcançamos a nossa independência. E agora, como se explica, depois de muitos anos, nós já comemorarmos a nossa independência numa boa, e acontece uma outra guerra que não tem sentido, na minha opinião. Alguns marginais apreciaram alguma coisa na minha casa e eles decidem vir e sabotar esta coisa, obrigando que os meus filhos sejam evacuados do meu próprio quintal para na casa do meu vizinho, só a fugir desses bandidos. Uma vez que eu também tenho meus filhos, tenho meus irmãos, tenho meus vizinhos que podem me ajudar a combater contra esses bandidos. E eu tenho armas suficientes para combater contra esses bandidos. E eu não faço nada. Vou deixando os bandidos se aproveitarem da minha mobília, daquilo que eles apreciaram, e eu só vou reparando. E os anos vão passando, e a vida dos meus filhos vão sendo cefadas, e eu simplesmente fico reparando. Como se justifica? Realmente eu não vejo explicação para essas coisas, porque é triste. Se fosse nós, ou os nossos pais e os nossos avós que lutaram contra os portugueses, lutaram sem decisão, não encararam a sério os portugueses, certamente os portugueses estariam aqui até agora. Porque são pessoas que ficaram aqui por muitos anos, são pessoas que construíram muita coisa aqui, que já haviam se apoderado desse país como se fosse deles. Mas quando houve aquela decisão de que esses devem cair fora daqui, e saíram. E esses tais insurgentes são quais? Qual o poder e a força desses insurgentes que estão sendo difícil de tirá-los no nosso país? Será que são tão fortes que nem os portugueses? Se nem os portugueses saíram. E eles são quais? Que vão matando pessoas, vão tirando vídeo a mostrar a sua superioridade, que eles são mais fortes. Vão matando a vida dos maridos de donos, das crianças, das mulheres, e vai obrigar com que as mulheres viúvas sejam evacuadas das suas próprias províncias para outras províncias. Embora lá essas mulheres ou essas pessoas no geral não viviam uma vida de riqueza, era uma vida de extrema pobreza também, mas pelo menos tinham seu teto, algumas tinham suas machambas, algumas tinham seus comércios, e algumas pessoas tinham as suas próprias criações. Eles levavam uma vida normal, para hoje perderem tudo, ver seus maridos a serem mortos, serem evacuados para outras províncias. Chegado lá, os secretários das casas daquelas províncias devem andar casa em casa a pedir ajuda nas pessoas, ajuda de qualquer coisa, seja roupa, seja qualquer coisa para ajudar essas pessoas. Como que se explica isso? Pessoas que estavam a levar sua vida normalmente para de um dia para outro virarem mendigos. Isso é triste. A não ser que alguém do poder, alguém superior, esteja a colher benefício desta guerra.
Enquanto isso não acontecer, se não for verdade, ninguém está a se aproveitar dessa guerra, então não há nenhuma explicação desses marginais permanecer no nosso país. Temos muitos homens, temos muita tecnologia avançada, temos muita ajuda que podemos ter. Por que não reunimos toda a força do nosso país, toda mesmo? Irmos lá de uma só vez, enchermos lá de pessoas, dos nossos militares, combatermos de uma vez por todas. Saírem todos lá, nós e ficarmos lá, permanente, para vermos quem que vai querer tocar de novo o nosso país. Se não conseguirmos, por que não pedimos ajuda? Porque toda ajuda pode até ser bem-vinda quando se trata de vidas humanas. Até preferimos criar dívidas, uma dívida que tem a ver com salvar vidas humanas. Se alguém pode querer nos cobrar muito caro para poder expelir esses marginais, que haja, que seja. Nós preferimos vivermos a pagar esta dívida desse tipo do que outras dívidas que não têm explicação. Preferimos nós morrermos, todos nós, na tentativa de expelirmos esses marginais. Caso não consigamos, então vamos contratar aquela entidade que se acha que é melhor, que pode expelir de uma vez por toda. Contratamos, eles tiram esses marginais de uma vez por toda, para sempre. E vamos ver os nossos irmãos a viverem bem. E quanto ao valor que deve se pagar a essa potência que tirou os insurgentes, quanto a esse caso, nós vamos pagar pouco a pouco, se mesmo assim estamos a pagar dívida. Então, quanto mais for uma dívida que foi criada para salvar as pessoas, pelo menos até preferimos viver numa crise porque estamos a pagar uma dívida desse gênero do que outro tipo de dívida. Então, pelo menos que Deus encha os nossos superiores de paciência, que tenham muita paciência para que qualquer vida que for a ser dizimada lá, nesta província, eles possam entender aquilo como se fosse alguém da sua própria família. Porque se isso acontecesse com os familiares dos nossos superiores, isso talvez ia ser levado a sério. Então, isso não pode acontecer de novo assim. É o momento de nós agirmos antes que eles construam também suas coisas aqui e vão ganhando mais terreno. Até vai chegar um momento em que eles vão ocupar uma província inteira e vão ocupar 2 províncias, 3 províncias. Nós vamos ficar sem país completo. Então não vamos deixar isso acontecer. Porque nós temos o que é suficiente para enfrentarmos essas pessoas de uma vez por todas. Não há explicação para eles permanecer aqui, na nossa casa, no nosso próprio quintal. Eles virem nos matar aqui, eles ainda permanecer aqui, explorar as nossas riquezas, permanecer aqui, e nós estarmos aqui a dormirmos, a ter aquele sono feliz perante essa situação. Isso não está tão bem. Então, por favor, eu peço a Deus que ilumine nos corações dos nossos superiores, que encha de paciência nos corações dos nossos superiores, para que possa haver esses acontecimentos como se fossem algo muito sério e grave, para que de uma vez por todas eles possam resolver isto. Porque havendo decisão de se resolver isso, vai se resolver. Bem, meu amigo, este era mais um vídeo da página Tudo Sobre Tudo. Este é um novo capítulo, na qual eu estou a falar sobre perdão. Eu já havia te informado no vídeo passado que depois de falar de vídeos de poder de perdão, estarei a entrar nesse capítulo onde eu vou estar a falar sobre azar. E o primeiro vídeo é esse. Parece que os problemas vêm onde tem problema. Nós não temos aquela independência tão boa, tão comemorável. É uma independência só em nome, mas
nós não estamos bem em paz. Mas depois de tudo que nós temos, depois de toda a pobreza, todo o sofrimento que nós temos, não é? Toda a dificuldade que nós temos no nosso país, depois vem mais essa guerra. Alcançamos a independência, ora a guerra entre partidos, ora a guerra sequer, ora são os desertores de um certo país, de um certo partido que vai ameaçando o governo, ora já são esses insurgentes. É problema em cima de problema, para além de fenômenos naturais que vêm nos assolando. Então nós estamos a sofrer o suficiente, a sofrer mesmo. São muitos problemas que nós temos tido, para depois recebermos mais esta guerra. Isso não está tão bem. É um sofrimento que vem em cima do sofrimento. Parece que nós fomos condenados a vivermos as nossas vidas no inferno. Então isso não está tão bem. Então vamos agir, vamos levar tudo isso a sério. Então o azar que nós temos é esse, de nós conquistarmos a nossa independência em nome, depois a situação continuar a ser a mesma, a assistirmos pessoas a serem mortas, pessoas a fugir das suas próprias províncias para outras províncias por causa da guerra, enquanto estamos independentes. Então, nos próximos vídeos estarei a falar também sobre azares, em outras vertentes, e também continuarei a concluir o último capítulo sobre o poder do perdão. Ainda não acabaram aqueles vídeos, ainda restam alguns vídeos sobre perdão. Então fique sempre ligado na página. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, meu amigo. Fique bem na graça do Senhor, que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até a próxima.